Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje a gente vai ver algumas maneiras de usar o ChatGPT para estudar inglês. Vamos lá! Para quem não conhece, o ChatGPT é uma plataforma de inteligência artificial que responde a comandos que a gente dá. Obviamente, como tudo na internet, e principalmente nesse caso, se tratando de uma inteligência artificial, a gente precisa sim ter cuidado e muito senso crítico para não sair simplesmente reproduzindo por aí algo que um computador gerou pra gente. Agora, essa plataforma é realmente incrível, é uma tecnologia que está evoluindo a passos largos e ela é gratuita. Então, por que não aprender a usar ela a nosso favor, não é mesmo? Uma das maneiras que a gente tem de estudar inglês com o ChatGPT é para praticar vocabulário. Vamos supor que você estava praticando inglês com um TED Talk e você aprendeu palavras como budget, meeting e schedule, por exemplo. Você pode pedir para o ChatGPT criar frases usando essas palavras. E aí você consegue entender o uso delas dentro de um contexto. Nesse caso aqui, ó, eu pedi uma frase para cada palavra. Mas se você se deparou com uma palavra mais difícil, você pode pedir mais frases usando essa palavra específica. E isso vai te ajudar a entender o uso dela muito melhor. E uma outra prática é justamente ler essas frases em voz alta, praticar essas frases em voz alta. Você também pode pedir para o ChatGPT corrigir o seu texto. Vamos supor que você tenha que escrever um e-mail em inglês e você não tem certeza se escreveu tudo direitinho, se o spelling tá certo, pontuação, se você tá usando a melhor palavra. Você pode copiar esse e-mail, copiar esse texto, colar lá na plataforma e pedir pela correção. Vocês estão vendo que nesse trechinho aqui tinham vários errinhos e ele corrigiu pra gente. E para quem está treinando para o IELTS, essa também é uma plataforma incrível. Vamos supor que você queira praticar, por exemplo, vocabulário relacionado a trabalho. Você pode pedir para a plataforma te dar vocabulário específico relacionado a esse tema. E depois você pratica com essas palavras. Bota elas no dicionário de Cambridge, forme frases usando esse vocabulário, repita essas frases em voz alta e assim você vai conseguir incluir muito mais vocabulário interessante, relevante àquele assunto que você está discutindo, o que no IELTS é fundamental. Além de pesquisar por vocabulário relacionado a um tema, você também pode pedir para o ChatGPT perguntas do IELTS relacionadas àquele tema. E se você tiver ali uma pergunta que você não sabe muito como responder, ou porque você não tem ideia, ou porque te falta vocabulário, você também pode pedir para o ChatGPT formular uma possível resposta para aquela pergunta. Só que preste atenção num detalhe importante. Essa plataforma muitas vezes ainda não tem muita noção de tamanho. Mesmo você tendo pedido uma resposta para o Speaking do IELTS, tá vendo que ele sugeriu uma resposta enorme? Claramente, isso não é compatível com a prova do IELTS. Então, é legal você tentar restringir o número de palavras. Olha esse exemplo aqui. Se você restringe o número de palavras, ele vai te trazer uma resposta possível dentro de 40, 50 palavras, que já é muito mais compatível com uma prova oral. Lembrando que o objetivo aqui não é sair decorando resposta, porque isso não vai te ajudar a ir melhor no IELTS, ok? A ideia é pegar esse exemplo e analisar quais palavras ele está usando, quais ideias ele está pontuando, como que você pode adaptar essa resposta para falar de você. Ter um norte, ter uma resposta modelo, digamos assim, ajuda muito na hora de estudar. Para quem trabalha com inglês e precisa fazer o que a gente chama de networking, muitas vezes a gente fica sem ideia do que perguntar. Meu Deus, como é que eu puxo o assunto com essa pessoa, né? A gente está falando também de contextos que são profissionais, mas não são necessariamente uma reunião. Quando você sai da reunião com a pessoa, às vezes você vai almoçar com ela. Ou quando você está participando, por exemplo, de uma convenção ou de um congresso, como que a gente puxa assunto no intervalo? Como que a gente faz networking? Uma dica que eu sempre dou para os meus alunos de business é: leve em consideração aquilo que você tem em comum com a pessoa. Então, por exemplo, algo que vocês dois provavelmente têm em comum é trabalho. Então, você pode ir lá no ChatGPT e pedir por perguntas de conversação sobre trabalho. E ele vai te sugerir várias perguntas relacionadas a esse tema que você pode treinar para que na hora do networking você saiba perguntar: poxa, como é que eu pergunto para ela a área de atuação? Como que depois que ela me falou, né, qual é o cargo dela, como que eu pergunto quais são os principais desafios ou as principais responsabilidades dela? Você pode aqui ter algumas ideias do que perguntar relacionado ao trabalho. Uma outra prática muito interessante nesses casos é você mesmo tentar responder essas perguntas. Se você tá lá no intervalo, né, num coffee break, e alguém te faz perguntas sobre o seu trabalho, o seu cargo, as suas responsabilidades,
como que você responderia? E essa prática, sabendo quais perguntas você poderia fazer e também sabendo como que você responderia a elas, isso tudo vai te deixar muito mais seguro na hora de puxar assunto com alguém sobre trabalho. E, obviamente, você aplica essa lógica para qualquer outro assunto. Eu tenho um aluno, por exemplo, que é engenheiro ambiental, então ele procurou no ChatGPT por perguntas de conversação relacionadas a meio ambiente, relacionadas a energias renováveis. E isso vai te dando muito mais ideia, porque é isso que falta muitas vezes. Meu Deus, o que eu pergunto? Não só a questão gramatical de como eu pergunto, mas muitas vezes nessas horas a gente está nervoso e falta ideia. Então, essa é uma prática muito interessante para você fazer antes desses momentos de network. E por último, para quem está se preparando para entrevistas de emprego, você pode ir lá no ChatGPT e pedir por perguntas de entrevista de emprego típicas daquela área. Por exemplo, enfermeiros. E aí a plataforma vai te trazer várias perguntas que são muito comuns em entrevistas de emprego para enfermeiros. E mais uma vez você vai ter a oportunidade de treinar as suas respostas, praticar como que você responderia. Qual vocabulário você precisa? E com isso você vai se sentir muito mais preparado e muito mais seguro. E aqui a gente viu 6 maneiras de usar o ChatGPT para estudar inglês. Essa é uma plataforma incrível, uma tecnologia que está só no início, que ainda vai com certeza trazer muito mais recursos interessantes. É bem provável que em breve eu tenha que voltar aqui para fazer outro vídeo sobre o ChatGPT. E se você gostou desse conteúdo, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram e até o próximo vídeo.